Hoje nós vamos falar sobre o poder da fé, mas começamos desde o domingo passado, né? Falando sobre o poder da decisão. Na quinta-feira nós falamos sobre o poder da confissão. Hoje nós iremos falar sobre o poder da fé. E quinta-feira agora nós iremos falar sobre o poder da gratidão. Então, nós precisamos entender que há poder em muitas atitudes que o Senhor deixou para nós. Na quinta-feira nós falamos sobre o poder da confissão, que você fala aquilo que você quer que aconteça. A fé está ligada a isso. E nós vamos ver que a fé, a palavra diz que ela é um espírito, ela é um ser vivente. Claro que para o mundo espiritual. Mas esse mesmo ser é liberado sobre a tua vida quando você quer. E quando você declara, simplesmente faz acontecer. Sabe, amado? Engraçado que Jesus disse assim: se você olhar para o monte e declarar que ele saia de onde ele está e ser lançado ao mar, assim acontecerá. Nós nunca vimos na história isso acontecer, nem mesmo com os apóstolos. Por quê? Porque quando nós olhamos uma montanha, quando nós olhamos a um monte, nós enxergamos algo muito grande. Automaticamente a gente enxerga a nós mesmos como gafanhoto. Lembra a história de Êxodo? Então, não temos a ousadia de fazer isso. Nem os apóstolos tiveram. Mas Jesus disse que isso é possível se a sua fé estiver ligada a Ele. Jesus fez muito mais do que remover uma montanha. Ele andou por sobre as águas. Ele desafiou a natureza. Ele desafiou a lei da gravidade. Por quê? Porque aquilo para ele era fácil? Não, porque ele era ligado direto ao Pai. Talvez você diga: ah, pastor, para Jesus era muito fácil, porque Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. Só que quando ele esteve entre nós, ele era homem como eu e você. Se desse um beliscão em Jesus, ele sentia dor. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia sono. É tanto que ele comeu com os demais, ele dormiu no barco, na frente de todo mundo, ele chorou, ele sentiu dor na cruz do Calvário. Então ele não era um ser especial, ele era um ser que foi encaminhado para nos tornar especiais. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é especial para Deus. Aleluia. Então nós vamos falar hoje sobre o poder da fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Paulo, quando ele fala assim, crie e por isso eu falei, nós só falamos alguma coisa que nós acreditamos, sim ou não? Você pode até citar alguma coisa que você não acredita, mas antes de você falar, você fala: olha, eu não acredito nisso, mas dizem que isso é assim, assim. Quando nós acreditamos, nós falamos com positividade, com a característica de alguém que tem certeza do que está falando ou está fazendo. Tem gente que é tão convicto naquilo que ele crê, que ele fala com uma autoridade tão grande, porque a fé nos traz autoridade. E Paulo, ele diz assim: crie, por isso eu falei. Sabe, amado, nós não podemos exercer fé em silêncio. A fé é algo que faz barulho. A fé é algo que movimenta. Sabe, é preciso liberar a palavra, e a palavra de Deus já está em você. Existe algo que somente os filhos de Deus possuem, que é segundo a fé em Deus. É como uma criança teria que ser exatamente como nós somos. Nós deveríamos acreditar em Deus e chamá-lo de Pai, como uma criança acredita no papai. Sabe, uma criança olha para o seu pai, mesmo que ele fale uma brincadeira, uma mentira, sabe, ele fala, sei lá, qualquer coisa, e depois dá risada, aquela criança aceita aquilo. Por mais que para ela seja algo difícil, mas meu pai que falou, então é verdade. Essa é a fé inocente. Nós deveríamos ter essa mesma fé, inocente e coerente, de saber que tem um Deus que é muito maior que o seu pai carnal, e você acreditou nele muitas vezes. O teu Deus nunca vai mentir e nunca vai brincar com você. Os nossos pais normalmente têm essa sátira, né? Eu mesmo sou com a Giovana e com meus filhos, eu sempre fui muito sarrista. Às vezes eu falava alguma coisa, a mãe dela entrava no meio e falava: não, é brincadeira de seu pai, não acredita nisso não. E ela acreditava: não, meu pai falou. E eu dizia: não, filho, o pai está brincando. Então essa certeza
que nós devemos ter quando a palavra de Deus chega ao teu coração. E eu gostaria que todos esses poderes que nós estamos ministrando desde domingo passado, e vamos continuar, é para que você aprenda que há um poder de Deus sobre a sua vida. Amém? A fé, amado, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Aquele que crê atrai a atenção do Senhor para si. Quando você tem fé, quando você libera algo com certeza, crendo que vai acontecer, você atrai o Senhor para você, porque fé é igual confiança, é igual certeza. É claro que a santidade também agrada ao Senhor. Há pessoas que dizem, não, o que mais agrada ao Senhor é a santidade. Fato, a santidade agrada o Senhor, mas nada atrai-o como a fé. Porque há alguns que têm a santidade como ritual, ou como uma religiosidade. A fé independe se você é cristão ou não. Conheço pessoas que têm tanta fé em Deus e nem crente é. E quando fala, acontece. Por quê? Não importa. Se você colocou o Senhor como prioridade, não importa aonde você vai, a placa da tua igreja, Deus é Deus nosso como cristão, e deveríamos ser muito mais ativo, como Ele é Deus para qualquer um outro que segue qualquer outra religião, e que nem tem o Senhor como Senhor e Salvador, apenas como Senhor. Sabe, amado? Na verdade, a fé é um tipo especial de santidade. Quando eu declaro a fé, quando eu começo a viver a fé, quando eu começo a reverenciar a fé como uma certeza de vida, eu passo a ser uma pessoa santa. Porque o que é o santo? A palavra santidade vem do termo grego que é kadosh, e kadosh quer dizer ser santo, ser separado. Quando você é uma pessoa de fé, as pessoas já te vê santo, já te vê separado, sabe? As pessoas vão olhar e falar, olha, vamos na casa daquela irmã, porque se ela orar e liberar a palavra de Deus sobre a nossa vida, vai acontecer, isso é fé. E por que essa pessoa acredita em você? O que você fez? Nada, simplesmente você colocou a sua fé em prática. Sabe, querido, a mulher do fluxo de sangue foi alguém que quebrou a lei. Para quê? Porque ela queria tocar em Jesus. No coração dela, na fé dela era, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Pela lei, ela não podia tocar em ninguém, porque segundo a lei, pelo fato dela ter essa hemorragia, ela, segundo o costume da época, ela era imunda, então ela não podia tocar. Mas a fé dela foi muito maior do que o medo de ser apedrejada em praça pública. Sabe qual é o nosso problema quando nós somos desafiados a agir com fé? O nosso problema é ter medo do que vai acontecer se porventura a gente não conseguir. Nós temos que entender que libera e descansa na palavra, sabe? E quando ela fez isso, a fé fez parar toda aquela multidão. É tanto que o Senhor Jesus disse assim, alguém me tocou. Quem me tocou? Olharam para ele e falaram, mestre, quantas pessoas tem aqui empurrando uns aos outros, procurando ficar o máximo em silêncio para te ouvir falar. E o Senhor vem perguntar, quem tocou? Como assim? Não estou entendendo. Por que chamou a atenção do mestre? Porque quando aquela mulher estava a uma certa distância e ela veio até ele, às vezes é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que Deus também vá ao nosso encontro. Deus não vai ao nosso encontro. É a fé que nos leva ao encontro dele. Deus não sai do seu trono para fazer absolutamente nada. Nós é que subimos pela fé ao trono do Todo-Poderoso. E quando nós pedimos, oramos, clamamos, adoramos, liberamos palavra, liberamos fé, o mover de Deus assim acontece. É engraçado que quando ela disse assim, eu vou até ele, eu acredito que no meio do caminho, ela foi bombardeada a mente, Satanás ficou dizendo, não, se alguém ver você aqui, você vai ser apedrejada, porque era a lei da época. Sabe, amado, eu não vou ser ousado e dizer que ela não teve medo e ela não estava nem aí, não é verdade, porque ela era tão ser humano quanto eu e você. Mas a certeza de fé dela era algo tão grande, que ela disse assim, eu vou, Jesus não vai deixar ninguém me ver, apenas vai sentir o momento que eu tocar nele. Porque a fé dela não era assim, olha, eu vou até lá, vou cutucar Jesus e falar, Jesus, ora por mim. Talvez qualquer um de nós faríamos isso. A fé dela era maior do que a minha e a sua junto. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Sabe, amado, a fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Fé é igual a confiança. Se você confia no Senhor, Ele não vai te decepcionar.
Sabe, na esfera do espírito, a fé simplesmente destrói as obras do diabo. Pela fé você consegue destruir toda a obra do diabo. E por isso ele sempre tenta nos manter nas esferas do sentimento. O problema é que muitas vezes nós ficamos baseados naquilo que você sente. Eu não senti, então eu não fiz. Ou então eu fiquei triste, provavelmente não é porque Deus quer. Amado, preste atenção, muitos somente dão atenção ao que vem, sabe? Ou talvez ao que ouvem, ou ao que sente. Enquanto aquele que permanece na esfera da fé se torna um vencedor. Mas quando o inimigo mantém na esfera dos 5 sentidos, que é aquilo que você enxerga, aquilo que você cheira, aquilo que você fala, ou que você come, ou que você pela boca tem um toque, ou pelo ouvido, ou pelo tato, são 5 sentidos. Tem gente que fala, mas não estou sentindo cheiro de nada. Eu não estou ouvindo nada. Eu não estou sentindo nada. Você não precisa ouvir, sentir, tocar. Você apenas libera a palavra e vai acontecer. Amém, querido? A primeira coisa que precisamos saber sobre a fé é que ela opera por meio das nossas palavras. Eu não consigo expulsar um demônio que está numa pessoa se eu não abrir a boca e falar. Não adianta eu ficar fazendo sinal da cruz. Não adianta eu ficar jogando água dizendo que é benta. Ele precisa ouvir boca de autoridade, lembra disso? Boca de Deus, que vai falar para que ele ouça. Porque o diabo, ele opera pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Mas Deus opera pelo falar. Eu criei, por isso falei. E quando você creu, e você libera a palavra, você fala, você profetiza, você ordena, simplesmente acontece. Amém? Então, amado, nós precisamos saber que a fé, ela opera por meio das nossas palavras, das nossas atitudes. Primeiro ponto, ativando o espírito da fé. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Olha o que Paulo diz, nós precisamos ter esse mesmo espírito, então nós devemos ativar esse espírito de fé. Ele já está em nós. No dia que você aceitou Jesus, houve uma porção dobrada de fé. Sabe? Que é a certeza das coisas que Ele vai fazer. Veja que a fé não é uma questão de fórmula. Pastor, como que eu faço para adquirir a fé? Ora por mim para que eu tenha mais fé. Fé é atitude. Fé é eu querer crer, sabe? Então nós precisamos ter certeza que não é uma fórmula, mas sim é do Espírito. E Paulo diz que temos o mesmo espírito de fé que Abraão, que Moisés e que Davi. O mesmo espírito de fé que Abraão. Abraão foi o mais próspero da terra. Sabe, querido? Essa é a certeza. Moisés foi aquele que foi usado. E a partir da linhagem de Davi é que veio o Messias. Então, a mesma autoridade de fé, e eu citei apenas 3 aqui, mas tinha tantos outros que eu poderia citar. O mesmo Espírito que estava sobre ele, está sobre nós. Que estava sobre José, que quando fala com o faraó, que ele tinha o Espírito dos deuses. É porque ele tinha um espírito diferente, e esse espírito chama-se fé, porque é pela fé que nós entendemos quem somos e para onde vamos. Sabe, sendo a fé um espírito, ela é contagiosa e por isso tem que se espalhar. Como que eu faço? Você tem que andar por fé. Nós não podemos andar por aquilo que enxergamos. Milagre não é aquilo que você enxerga, não é aquilo que você calcula para dar um resultado X. Milagre simplesmente você crê e vai acontecer. Sabe, querido, você deve se lembrar no dia em que os 12 espias foram enviados para espiar a terra de Canaã. Você sabe dessa história. Depois de 40 dias eles voltaram e 10 deles disseram, não podemos conquistar a terra. Falei isso quinta-feira passada. Aquilo que você fala que você não consegue, é aquilo que realmente você não vai conseguir. Porque você já declarou. Não adianta ninguém falar para você, você colocou na cabeça que não vai dar certo, que não acontece, e que Deus não vai te abençoar, e que Deus não vai fazer, sabe? Não tem como. Eles chegaram dizendo, as muralhas são muito largas, os gigantes são muito altos, e nós somos muito pequenos. Então ele engrandeceu tudo que era contrário, as muralhas, os muros, o gigante, o perigo. E ele numerou ele
e os demais que estavam com ele como o menor ser, sabe? E como ele mesmo usou a palavra gafanhoto, nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Mas 2 deles, que era Josué e Caleb, eles foram ao contrário, eles disseram: vamos conquistar a terra, e como pão podemos devorar. Por que ele usa a expressão pão? Pão é aquilo que te alimenta, é aquilo que você tem facilidade, sabe, de comer, sabe, de digerir. Então é isso que nós temos que olhar para o problema e enxergá-lo como um pão. Isso aqui é apenas um pão que eu vou comer, vou me saciar, e glória a Deus por isso. Pastor, mas e se não acontecer? É problema de Deus. Você simplesmente lança a rede. Ninguém sabe, amado, quando vai pescar se tem peixe. Imagina que tem peixe naquele local, mas não se sabe quanto que você vai pescar. Você não precisa lançar a rede? E quando você lança a rede, aí é que você vai saber qual o fruto que você vai buscar. Preste atenção. O Senhor é conosco. Não temais. Toda a nação creu nos 10 espias. É engraçado que pode chegar, amado, alguns falando coisas boas, vamos colocar 10 falando coisas boas e 10 falando coisa ruim. Parece engraçado isso, mas aqueles que falam ao contrário, parece que tem mais força. Aqueles que falam o contrário, os outros que ouviu o que falou positivo, sabe? Talvez falar, será? Se o outro está dizendo que não é tão bom assim, por que ele falaria o contrário se não fosse verdade? A gente usa muitas vezes esse argumento, não é? É aonde entra a fé. E por causa disso, eles morreram no deserto. Mas Caleb, o Senhor disse que nele havia um espírito diferente. Qual era o espírito diferente que a Bíblia diz? Fé. Caleb disse: eu não sei vocês. Josué é a mesma coisa. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor e entraremos na terra prometida. Porque Deus não nos tirou do Egito. Passamos 40 anos andando no deserto, sabe? Comemos o pão que o diabo amassou, mas também vimos o mar abrir ao meio. Vimos tantas maravilhas. Vimos, sabe, tocar na rocha, sair água. Vimos o maná que caía durante todos esses anos. Todos os dias, não falhou nenhum. E não é possível agora na reta final a gente morrer na praia. O Senhor falou que haveria uma terra que mana leite e mel. Aí está a terra. Ela tem gigante, é fato. Ela tem guerreiros lá que chegou primeiro do que a gente, que acha que é dono da terra, é fato. Mas quem que está nos dando essa terra? Não é Deus? Não é Ele que criou os céus e a terra? Às vezes nós queremos que chegamos lá, amado, já tem uma mesa farta, que até o bolo já esteja fatiado com o seu nome. Nós precisamos entender que tem coisas que você vai ter que lapidar, tem coisas que você vai ter que fazer para que fique exatamente da maneira que você quer. Olhando para a tua vida, o Senhor diz assim: até onde vai a tua fé? Será que você tem fé só quando a coisa aperta e você corre aos meus pés? Ou você tem fé de abandonar tudo para me servir, sabendo que sou eu que te sustento? Às vezes nós ficamos com medo. O que havia nele? Um espírito de fé. Que o Senhor possa dizer a respeito de nós essa mesma coisa. Em você há um espírito diferente. Aleluia. Números 14, versículo 24 diz: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Olha a promessa que o Senhor faz. Vou ler de novo. Porém o meu servo Caleb, que foi o primeiro a se posicionar, porque nele houve outro espírito, não era o espírito de dúvida, era o espírito de fé, e ele perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, que era a terra prometida, e a sua descendência a possuirá em herança. Essa terra depois virou Hebron, que deu origem ao povo hebreu. E você sabe da história que Caleb, quando ele assume e se torna rei dessa cidade, ele já tinha aí 80 anos. E ele então vai requerer essa cidade. Ele diz: olha, o Senhor me prometeu e Ele vai cumprir. E quando ele exerce essa função mais uma vez de fé, de autoridade, ele se torna, é entregue para ele o Monte Hebron. 2, quando cremos, falamos. Mais uma vez eu vou ler.
2 Coríntios 4,13, para você não esquecer, está escrito: cri, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Sabe, amado, na segunda parte aqui de 2 Coríntios 4,13, Paulo diz: eu cri, por isso falei. Ele está falando isso também para que nós possamos crer e também podemos falar. A primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração é que nós somos filhos. Isso é o mais importante. E você é herdeiro e co-herdeiro junto com Cristo. Sabe? A nossa fé, ela é liberada em nossas palavras. Alguém só vai olhar para a minha pessoa, para mim, e saber que se eu sou um homem de fé, por aquilo que eu falo. Pelas minhas atitudes. Que às vezes nós, como seres humanos, temos algumas falhas. Mas no normal, em situações, sabe, relevantes ou irrelevantes, são atitudes nossas, de fé. E a gente precisa se surpreender a cada dia, sabe? Simplesmente não podemos crer em silêncio. Se você crê em algo, fale em voz alta. Sabe? Eu não tenho medo nenhum de alguém me perguntar se eu sou cristão ou não. Não importa onde eu estou, que pessoa que é, eu não preciso sair fazendo propaganda. Mas se falar, como perguntaram para Jonas: quem é você? Ele diz: eu sou hebreu, filho do Altíssimo. Sabe, querido, uma coisa que nós devemos ter honra é de onde nós saímos e aonde nós nos levantamos. Uma coisa que você precisa abrir a boca e falar da igreja que você faz parte. Porque quando você fala: eu sou de uma igreja, eu faço parte de um corpo, você está revestido e coberto pelo poder que Deus está derramando sobre esta igreja. Deus não derrama a bênção sobre uma pessoa, Deus derrama a bênção sobre um propósito, sobre um povo, sobre, sabe, um corpo que Ele mesmo está abençoando. Deus não tem nada em especial. Igual você ouviu o Daniel falar aqui no ofertório, né, da vida que ele tinha e hoje a vida que ele tem. Glória a Deus por isso. Sou testemunho daquilo que o Daniel viveu no passado, o que ele vive hoje, de glória em glória e de vitória em vitória. Mas sempre foi um homem temente, teve seus altos e baixos como todo mundo tem, mas sempre foi fiel ao Senhor em todos os aspectos. Sabe, querido? E Deus, Ele é aquele que honra. E por que Ele faz assim? Porque Ele aprendeu a ter fé. Um dia ele ouviu uma palavra, colocou no teu coração e fez praticar. Eu me recordo que bem no começo eu disse para ele: Deus vai te dar uma casa. E ele não via perspectiva para isso. Hoje a casa dele está cada dia mais linda. E é isso aí. E Deus quer fazer muito mais. Sabe, amado? A maneira como exercitamos fé é bem simples. É só crer e falar. Como nós recebemos a salvação. Se alguém perguntar para você: você é salvo? Você fala sim. Ou você ainda fala: não sei, se Jesus voltar, será que eu não vou ficar? Nós temos a certeza. Porque não é pelas coisas que nós fazemos de certo ou de errado, mas porque você se tornou filho. E quem é filho tem a herança. Sabe, amado? É claro que é pela fé tudo isso que nós fazemos. Mas como exercitamos essa fé? Simplesmente falando. Você não precisa fazer nada, você simplesmente fala. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Romanos 10:10 diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Se você confia no Senhor, irmãos, Ele não vai te deixar no vácuo, não. Ele vai te honrar. Versículo 12: não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, abençoa ricamente todos os que invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai alcançar. Amém? Essa é a diferença. Também naquele dia o Senhor vai dizer: mas ouvir do Senhor, né? A pessoa vai dizer: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Então havia poder nessa pessoa. E o Senhor vai dizer: afastai-vos porque eu não te conheço. Por quê? Porque não era filho, apenas usava o nome de Jesus, que tem poder para todas as coisas. Gente, eu já vi pessoas de outras religiões que não é cristã usando o nome de Jesus, e o diabo é obrigado a ir embora. Porque o diabo vai embora não é por causa da pessoa, é pelo nome que essa pessoa usa com fé e autoridade para expulsá-lo.
todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. A maneira como recebemos todas as bênçãos é da mesma forma de como recebemos a maior de todas. Qual a maior de todas as bênçãos? A salvação. Então, da mesma maneira que eu creio que sou salvo, que aceitei Jesus, que nasci de novo, da mesma forma, amado, que eu libero a palavra de poder para que aconteça tudo aquilo que o Senhor ordenou para a minha vida. Sabe, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso. Tudo, sabe, é nossa herança. Alguns crentes às vezes desfrutam, amado, de mais bênção do que outros. Por quê? Porque esta pessoa vive a fé, vive a palavra. Sabe, tem gente que critica, né? Não quero falar a denominação, mas critica uma determinada denominação, fala, mas a pessoa foi lá e deu tudo o que ela tinha. Então, ninguém faz isso se não for por fé. Se é certo ou errado, o problema é de cada um com Deus, mas aquela pessoa por muitas vezes vai testemunhar, olha, eu fiz isso e Deus honrou. Tem gente que não tem fé nem para dar o dízimo, mas outro tem fé para dar o seu tudo. E Deus não está para abençoar quem dá mais ou quem dá menos, mas o mais aqui é a fé, porque precisa ter fé para vender uma casa e entregar nos pés do Senhor. Amém? Será que é porque o Senhor dá mais para uns do que para outros? Claro que não. Deus não faz acepção de pessoa. A maneira como recebemos todas as bênçãos do Calvário é a mesma como o Senhor nos ensinou, crendo e falando. Ponto 3, fale ao monte. Marcos 11:12 diz, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoou secou. Respondeu-lhe Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Acompanhe no quadro. Deixa-me compartilhar algumas coisas sobre a figueira em Israel. Durante o inverno, as figueiras perdem suas folhas, e então na primavera, as folhas brotam novamente. Quando as folhas voltam, todos sabem que dentro de mais 6 semanas, o tempo dos figos chegará, mas é comum. Quando as folhas brotam, também brotam os figos temporãos. Era por esses figos que o Senhor estava procurando, mas se uma figueira não tinha esses primeiros figos temporão, isso demonstrava que 6 semanas depois não haveria figo nenhum. Você entende? Por que Jesus não era época de figo? O figo em si não tinha, mas tinha o temporão, que é aqueles que nascem menor, meio mirrado. Sabe, às vezes o Senhor ele olha para você como ele olha para a figueira. Talvez você não tenha o fruto que deveria dar, mas você deveria ter pelo menos o princípio de fé. E é isso que ele vem buscar em nós. Quando ele amaldiçoou essa figueira, é porque se a figueira não tinha, sabe, o figo temporão, 6 semanas depois ela não ia dar fruto nenhum. É a mesma coisa, porque a figueira, ela é diferente de outras árvores. Outras árvores, para dar o fruto, primeiro ela dá a flor, não é assim? Depois a flor cai, vem o fruto. A figueira, ela traz primeiro o figo temporão, são os pequenos, são aqueles mirradinhos. Depois de 6 semanas, aproximadamente 1 mês e meio, começa a vir o figo. Então, se não nasceu a flor, se não tinha o figo temporão, não ia ter figo mais à frente. E o Senhor Jesus, ele amaldiçoa no sentido que você não serve para nada, olhou para a figueira. No outro dia de manhã, Pedro, quando chega lá, olha para aquilo e fala, nossa, está seco até a raiz. Sabe, querido, tem muita gente que está secando a sua fé, a sua comunhão com Deus, por não ter esse tipo de atitude. Pastor, e quando nós não temos fé, a Bíblia diz, peça que o Senhor te dá. As folhas da figueira foram mencionadas pela primeira vez quando Adão e Eva tentaram fazer aventais para si.
Sabe? Gênesis 3,7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Sabe, ela simboliza uma obra humana, procurando justiça própria diante de Deus. Nós muitas vezes fazemos isso, queremos nos justificar, culpar alguém, que por isso que nós não temos fé. Se não tem fé, não tem poder. Se não tem poder, não tem vitória. Se não tem vitória, é só murmuração e derrota. Amém? É um esforço humano para tentar cobrir o pecado sem o sangue de Jesus. Mas porém Adão e Eva estavam lá, né, no começo de tudo. A figueira com folhas, amado, sem fruto, foi amaldiçoado por Jesus. Mas o que nós queremos enfatizar hoje é a forma de como o Senhor ministrou fé. Como que o Senhor ministra fé? O Senhor falou para quem? Para figueira. Figueira tem ouvido? Figueira tem os 5 sentidos? Não é normal falar com árvore, mas foi exatamente o que o Senhor fez. Isso significa que podemos falar com demônio e eles fugirão. Sabe, podemos falar com tempestade e ela vai se acalmar. Podemos falar com a doença e ela vai sair. Então não importa. Quando você falar, você vai fazer exatamente como Ezequiel fez. Ele falou num vale de ossos secos. Todos ali já estavam mortos, sabe, já não tinha mais nada, só estava o osso. E ele diz: ossos secos, ouça o que o Senhor diz. É muita ousadia. Isso é atitude de fé, isso é poder de fé. Sabe, querido, esta é a maneira bíblica de expressarmos fé. Foi exatamente este ensino que o Senhor Jesus fez. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Como que eu vou falar para um monte, gente? Como que eu vou falar para uma montanha? Exatamente como Jesus ensinou. Tenha autoridade, tenha fé, e quando você fizer, até um monte, que é uma pedra firme, vai ouvir, porque você está falando em nome do Senhor. Sabe, é preciso falar ao monte, e nós devemos falar as nossas circunstâncias. O monte pode ser qualquer coisa que se oponha diante de você. Pode ser a falta de emprego, pode ser um desemprego desenfreado, pode ser uma série de situações. Você precisa olhar e falar. Talvez alguém vai olhar para você e vai dizer que você é louco, mas você precisa fazer. Sabe, você precisa realmente tomar atitude. Aconteceu algo comigo, eu já falei aqui, talvez vocês lembram desse testemunho. Logo no começo da minha conversão, eu já era pastor, mas logo no começo do meu ministério, meus filhos ainda moravam na cidade de Promissão, né, próximo de Lins, e a cada 2, 3 meses eu ia visitá-los. Eu tinha um golzinho branco quadrado, e eu estava já pegando a Castelo Branco, e em um determinado momento, orando ao Senhor no carro, estava sozinho, o Senhor falou: para o carro. E eu falei: meu Deus, não vou parar o carro não, isso é coisa da minha cabeça. E o Espírito falava ao meu coração: pare o carro. Eu parei o carro no acostamento, e ele falou: agora vai em direção ao mato. Então eu fui em direção, era como se tivesse um abismo, né? E ele falou: agora profetiza. Eu não me recordo as palavras, mas eu vou dizer o que eu profetizei. Eu comecei a orar e profetizar, e ao mesmo tempo eu estava achando na minha mente que eu estava louco. Eu comecei a falar com uma pessoa: olha, você está assim, você está assim, você está assim, e aonde você está agora, você está me escutando. E Deus então entregou algumas palavras para ela. Aí o Espírito disse: agora vai embora. Eu entrei no carro, tive uma crise de riso, mas era um riso diferente. Era a presença do Senhor, ao mesmo tempo eu ria, ao mesmo tempo eu chorava. E guardei isso. Passou-se alguns anos, talvez uns 2, 3 anos. Um belo dia eu fui ministrar numa igreja, né? Fui contar meu testemunho. Naquela época era muito natural, sabe, as pessoas que eram ex alguma coisa, eles colocavam uma faixa: vai estar conosco dia tal, um ex-padre, um ex-pai de santo. E eu fui lá, né, colocar a faixa: vai estar um ex-pai de santo. E encheu de gente, era uma igreja pequena, mas encheu de gente. E eu comecei a dizer, e lembrei desse testemunho. Eu falei: irmãos, às vezes Deus faz coisas, estava falando sobre fé, Deus faz coisas que a gente não entende. E contei o testemunho. Daqui a pouco eu ouvi um grito lá atrás, uma mulher chorando, desesperada.
Eu me assustei. Ela falou, pastor, eu preciso falar alguma coisa. Eu falei, minha irmã, isso não é hora de dar testemunho, eu estou pregando. Ela falou, você vai entender. E ela pegou o microfone tremendo e falou, eu sou essa pessoa que ele está falando. Eu estava em tal lugar e ele falou isso. Até hoje eu falo e me arrepio. Sabe, irmãos? Aí eu perguntei para ela, eu indaguei, falei, escuta, mas como você sabe que sou eu? A sua voz nunca mais eu esqueci. E Deus me trouxe hoje, eu não sou desta igreja, mas eu senti vontade de vir. E quando eu vi a faixa, que era um ex-pai de santo, eu fiquei curioso para saber. E olha, essa pessoa não me viu. Essa pessoa tinha um barranco, aí ela falou que tinha uma cavidade, ela estava ali e o desejo dela era suicídio. E quando Deus falou com ela, ela saiu de lá, mas quando ela me procurou, ela não viu ninguém. Então na mente dela era um anjo, era crente, na mente dela era um anjo. E esse anjo é que falou com ela. Mas não era o anjo não, esse cara sou eu. Um anjinho. Sabe, irmãos? Então foram experiências que às vezes nós temos por loucura. Eu sempre tive muito disso. E hoje eu continuo sendo esse mesmo louco. Quando Deus fala faz, eu faço. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Eu tenho essa ousadia, eu tenho essa liberdade. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí o que os outros vão pensar. Eu faço aquilo que o Senhor mandou eu fazer e fico em paz. Mas até que se cumprisse, né, o que o Senhor falou sobre mim a respeito dessa pessoa, por muitas vezes quando eu lembrava eu falava, gente, que loucura. Mas foi fé, eu fiz por fé e amém. Até que o Senhor comprovou a verdade que aconteceu. Sabe, querido, gostamos de falar com Deus, às vezes a respeito da montanha, do problema, né? Mas o Senhor disse que nós devemos falar ao monte. Por quê? É que o Senhor nos ensina, é o mesmo que Paulo disse, mais uma vez, 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Se eu não tivesse acreditado, eu pararia o carro? Eu desceria do carro? Eu não estava nem com vontade de fazer xixi, nada. Eu me dirigia até lá e chega lá, começar a orar em línguas e de repente sentir a presença do Senhor e falar assim, se não fosse por fé. Então, aquilo que eu criei, eu falei. E lá na frente o Senhor mostrou. Sabe, nós não podemos exercer fé em silêncio. Porque fé em silêncio, ela não é exercida. Você precisa falar. E quando você fala, simplesmente deixa Deus fazer. Não fica falando, será que vai dar certo? Não. Você precisa liberar. E simplesmente vai acontecer. Quarto, a fé e as obras. Sabe, querido, eu sempre digo que fé é a moeda do céu. Mas frequentemente o inimigo enviará alguém para lhe dizer que crer e confessar não é suficiente. Eu preciso crer primeiro, acreditar. E confessar, isso já é suficiente, sabe? Mas o inimigo diz assim, não, você precisa, além de crer e confessar, fazer mais alguma coisa. É mentira, você não precisa fazer nada. Eu não fiz nada. Eu simplesmente fiz algo que eu não estava vendo, não estava enxergando, falando com uma pessoa que eu nem via, porque eu olhava, era só um vale, mato e árvore para todo lado, e eu estava falando, e de repente eu saí de lá, talvez o inimigo colocou na minha mente, você está vendo, você está louco, você está fanático, você está fazendo coisas que se alguém ver vai dar risada, vai falar que você está retardado. Qualquer um falaria isso, mas eu criei, por isso eu falei. Sabe, amado, certamente o inimigo vai lhe dizer, sabe, que você precisa exercitar antes a sua fé. Mentira. Você exercita a fé a partir do momento que você fala. E ele vai dizer que para isso você precisa ter uma vida santa. Outra mentira. Santidade não tem nada a ver com o poder de Deus na sua vida. Ele te escolheu e ponto. Acompanhe no quadro. O inimigo lhe dirá, você tem problemas com a ira e também com a impureza. Como você acha que apenas crer e falar será suficiente? A verdade é que ele mesmo está com medo de que você comece a andar em fé. Quando passamos a acreditar que crer e falar não é o suficiente, então nós concluímos que precisamos ter alguma ação, alguma obra. Creio que esta tem sido a causa de muitos problemas espirituais na vida de homens de Deus.
por acreditar que confessar e crer não era o suficiente. Um homem com diabetes resolveu parar de tomar insulina. O que havia de errado com essas pessoas? Elas deixaram de exercitar a fé da maneira de Deus e resolveram agir na força humana. O resultado foi o inverso que esperavam. Se estou orando por chuva, é melhor comprar um guarda-chuva. Se estou orando por um carro, então preciso aprender a dirigir. A verdade é que a fé e a obra são conceitos opostos. O padrão de fé de Jesus é creia e fale, creia e confesse. Não é creia e faça alguma coisa. Se eu creio, eu não preciso fazer nada. Basta crer. Se alguém ouvir um apelo que você fizer sobre salvação, e que se ela aceitar Jesus ela vai estar salva, talvez no final essa pessoa, por não ter conhecimento nenhum, nenhuma experiência, vai dizer assim: meu irmão, e agora, o que eu preciso fazer? Nada. Você só precisa continuar seguindo Jesus. Mas você não tem que fazer nada. Ah, mas eu não tenho que parar de fumar, beber, me prostituir? Sim, mas não faça nada pela tua força. Apenas peça ao Senhor com fé e Ele vai te libertar disso. Porque parar não quer dizer que você é liberto. Eu no passado eu fumava. Quando meu primeiro filho nasceu, eu parei de fumar por conta própria. Mas toda vez que eu sentia o cheiro de cigarro, eu tinha vontade de dar um trago. Quando eu me converti, eu pedi para o Senhor que eu fosse liberto. Hoje eu sinto cheiro de cigarro, eu tenho nojo. Então quer dizer, eu tenho um sentido contrário daquilo que antes era prazeroso. Então é Deus que faz. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sabe, Deus quando criou todas as coisas, Ele apenas falou. Deus não disse assim: haja luz. Primeiro, o sol vai ser uma bola de fogo que vai ter não sei quantos graus centígrados, que vai ficar a uma certa distância da terra. Ele falou esses detalhes. Isso é coisa de humano, sabe? Isso é coisa de humano. Ele apenas falou, não houve, sabe, ação nenhuma correspondente. Pelo contrário, Ele simplesmente liberou. Ele não falou e depois fez alguma coisa. Ele simplesmente falou. Esse é o tipo de fé segundo a vontade de Deus. Apenas fale. Eu falei quinta-feira a respeito disso. Nós aqui oramos errado, ou queremos ensinar a Deus a fazer o milagre. Você vai orar para uma pessoa pelo câncer, você vai primeiro estudar o que é aquele câncer, sabe? Aprender sobre linfomas, e aí você vai orar dizendo assim: Senhor, agora entra lá no estômago dela. Vai entrando, vai, sabe, passando pelo o intestino grosso, o intestino fino, e será se tem mais algum outro? Arranca agora esse tumor de lá, não deixa nenhuma raiz. Nós oramos assim, não é? A gente começa a ensinar a Deus a fazer o que Ele está acostumado. O Senhor diz assim: apenas ore, câncer, em nome de Jesus, eu te repreendo, fulano de tal ou fulana de tal, você está curado. Pronto. Em nome de Jesus, é o final, é a cereja do bolo. Mas nós queremos contar uma história para Deus. Você vai orar por alguém pelo hospital, você diz assim: Senhor, o hospital é na rua tal, número tal, como se ele não soubesse. Essa pessoa está no 3º andar, está com a equipe do doutor fulano de tal. Amanhã, 3 horas da tarde, ela vai passar por uma cirurgia. Então agora, todos aqueles enfermeiros que estão em volta dela, Senhor, coloca a tua mão na mão desta pessoa que vai fazer a operação, que vai cortar com bisturi. Meu Deus. Deus fala: menino, para que tudo isso? Você não precisa colocar endereço, você simplesmente creia e confessa e fale e declare, e eu faço a obra. Sabe, amado, todas as vezes que alguém falar para você que crer e falar não é suficiente, o resultado é que não podemos ouvir essa pessoa, sabe? Porque quando nós ouvimos, nós paramos de falar. E quando você para de falar, flui. Aquilo que estava fluindo também para. Vocês lembram da história daquela mulher que o profeta disse assim: olha, pega muitas vasilhas emprestadas. O que você tem na tua casa? Eu tenho apenas uma porção de azeite. Ele fala: pegue você e seus filhos com os vizinhos a maior quantidade de vasilha que você tem, o que você puder arrumar com os vizinhos. Entra na tua casa, fecha a porta. Fechar a porta quer dizer, não precisa influenciar ninguém de fora para ver o milagre que vai acontecer na tua vida, porque sempre vai ter um que vai dizer que é loucura.
E quando ela ia despejando o azeite, aquele azeite ia se multiplicando. E aí enchia, separava, colocava outra vasilha, separava, colocava outra vasilha. A Bíblia não fala que quantas tinham, mas eram muitas. E o azeite, hoje é valioso, naquela época tinha um valor muito maior. No momento que ela fala, filho, traz mais uma vasilha. E ele diz assim, mãe, acabou o azeite, cessou. O azeite aqui é a nossa fé. Quando você começar a ouvir que acabou, que não tem jeito, que você precisa fazer alguma coisa, simplesmente esse azeite vai parar. Sabe, querido? E nós precisamos ter uma vida digna diante de Deus. Isso é o que nos santifica. Santifica não é a roupa que vai te santificar, não é o coquinho na cabeça que vai te santificar, não é usar a saia ou usar o terno que vai te santificar. Isso são coisas, sabe, que é os olhos humanos. É claro que nós devemos vestir com decência, mas não é isso, não é porque você usa uma calça comprida e não usa uma saia, que quem usa uma saia tem mais salvação ou mais autoridade que você. Não é porque você não tem costume de orar todos os dias e ter, sabe, o seu devocional de horas, e você tem apenas 5 minutos, que isso vai te fazer diferente de outros, porque Deus não está buscando nada em você. A única coisa que Ele busca em você é fé e atitude. Já estou concluindo, mas eu quero falar de uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe. Raabe ouviu falar do povo de Deus. E quando for entrar na cidade dela, de Jericó, ela era uma prostituta, e a sua casa de prostituição era em cima do muro. Talvez você fale, nossa pastor, como cabe uma casa em cima do muro? Naquela época cabia, porque o muro era a proteção da cidade. Então o muro era semelhante à Avenida Paulista, a largura. Então é tanto que cabia coisas lá em cima, né, como a casa de prostituição, como os soldados ficavam armados, sabe, com flecha, com tudo, para atacar o inimigo que viesse adentrar a cidade. E quando Josué vai até lá com os espias, ele fala para ela, fique em paz, se você crê, todo este muro vai cair, mas a sua casa ficará em pé. Imagine, a muralha inteira de Jericó foi ao chão, aquela mulher creu nessa palavra. E ele disse, agora fale aos seus familiares. Talvez foi muito difícil para Raabe chamar a mãe, o pai, os irmãos, sabe, a pessoa da família dela, para dentro da casa de prostituição. Por quê? Porque era vergonhoso. Ela tinha essa profissão e fez dela como profissão, mas a família não. Mas quando ela tinha certeza, e quando ela falou, e eu acredito que ela falou com esse espírito de fé, os seus familiares acreditaram, e eles estavam dentro da casa quando toda aquela muralha foi para o chão, e a casa de Raabe ficou protegida. Deus se preocupou porque ela não era santa? Deus se preocupou que ela era prostituta? É engraçado é que nós, dentro dos nossos conceitos, sabe, muitas vezes como homens machistas, é que nós olhamos para certa situação e dizemos, Deus não está aqui. Quem somos nós para dizer que Deus não está naquela pessoa? Ou que Ele não pode usar aquela pessoa? Se fosse assim eu não estaria pregando hoje, amado. De onde eu vim, o que eu fazia, só a graça. Sabe, amados, a santidade é recebida pela fé, do mesmo modo que a salvação é. Não é uma questão de performance, mas é uma questão de fé. Atos 15:8 diz, Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. E não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Pedro explicava aos irmãos de Jerusalém sobre a conversão de Cornélio, sabe? Disse que o coração deles tinha sido purificado pela fé. Paulo diz que Cristo se tornou para nós salvação e santificação. Uma vez que você está em Cristo, você já foi santificado, ou seja, separado. Então não é uma questão de performance, mas é uma questão de ter a presença dele em nós. 1 Coríntios 1:30 diz, e porém por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Foi Ele que escolheu, foi Ele que quis. Uma vez que entendemos que somos santos, nele nós temos a ousadia para crer e para falar. Paulo era um assassino, e aí? Paulo matou muito crente antes de se converter, e aí? O Senhor fez dele, sabe, o homem mais usado. A sombra de Paulo curava as pessoas.
Porque Deus escolheu Paulo mais do que Pedro, João e os demais? Não, porque Paulo vestiu a camisa e diz: eu sou de Cristo, então os mesmos os milagres que Cristo fazia, eu também posso fazer. E ele viveu isso, e ele cria nisso. Paulo pegava o lenço dele e falou: olha, eu não posso ir lá não, Beth, mas vai lá, passa esse lenço na cabeça do doente lá, e ele vai ser curado. A Beth pegava essa resposta com uma certeza e a posição que eu falava, sabe, porque fé e as obras precisam andar junto. Ela ia até lá e falava: olha, esse aqui é o lenço de Paulo, eu vou passar em você, você vai ser curado. Está preparado? Estou. Passava, a pessoa levantava. Por que Deus fez só com Paulo? Não, Deus fez com muita gente na Bíblia. Deus quer fazer comigo e com você, mas depende de você. Fé é algo que nós precisamos colocar em prática, sabe? Quando nós exercitamos, amado, a fé dessa maneira simples, nós conseguimos ver a manifestação e o poder de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é Deus para fazer na minha e na sua vida tudo quanto nós precisamos, tudo quanto nós desejarmos. Mas entenda que em cima de tudo que você deseja, como vida financeira, espiritual, família, enfim, está ligada a tua fé, ou seja, está ligada à certeza de quem você serve. Porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, foi Deus que deu. E quando nós começamos a colocar impedimentos e barreiras para servi-lo, ou para estar na casa dele, que é o lugar onde ele se alegra que nós estamos, todas essas coisas, é ele que vai nos tirar? Não, Deus não tira nada de ninguém. A mesma coisa o filho pródigo, quando ele resolveu sair da fazenda e viver uma vida diferente, mesmo tendo respeito ao pai, ele foi perdendo aos poucos. Sabe, querido, é tão difícil de ganhar, mas é muito fácil de perder. Hoje a coisa está indo, sabe, cada vez melhor, mas nós precisamos ser gratos ao Senhor e dizer: Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, porque a fé, ela vai continuar. Se era uma água morna, ela vai se tornar uma água fervente agora, porque ela vai, sabe, manifestar. Nós estamos num tempo, amado, e talvez até por conta do que tem acontecido no mundo, através da Covid, houve uma mornidão geral. A igreja está começando tudo de novo, sabe? Quinta-feira nós recebemos um membro de uma igreja que fechou. O pastor não conseguiu, talvez estava cansado e desistiu. Eu disse: irmã, e os outros irmãos? Não sei, porque fechou na pandemia, ficamos sabendo por WhatsApp que ia fechar, e realmente o prédio fechou. Essa semana a esposa do pastor morreu de Covid, e o povo tudo perdido. Não estou aqui para julgar ele não, pelo contrário, eu não sei o que passou na vida dele, não estou dizendo que ele não tem fé, mas quando nós desistimos daquilo que o Senhor nos chamou, amado, nós cavamos uma sepultura para nós mesmos. Não é porque Deus quer isso, não é isso, mas o Senhor não te chamou para desistir. Às vezes nós desistimos porque alguém nos aponta um lugar melhor, algo melhor para fazer, ou nós ficamos intertidos com o nosso trabalho, com o nosso sustento. Se eu não correr atrás, eu não ganho. Você pode correr o quanto você quiser, se o Senhor falar não, você não vai ter absolutamente nada. Ele não faz isso porque Ele é bom, mas Deus muitas vezes prova a nós. Então entenda uma coisa: você é o que é porque o Senhor é na sua vida. Porque senão você voltaria, ou poderia voltar o que você era antes. O filho pródigo, que era o próprio Jesus contando a história, se referindo ao pai e ao filho, em momento nenhum o pai foi atrás. O pai simplesmente ficou na fazenda porque era o lugar dele. E lá também tinha outros filhos, outros servos. É engraçado que nessa parábola Jesus não fala do pastor que deixou as 99 e foi buscar uma. Ele não diz que o pai deixou, sabe, os filhos, a fazenda, os empregados da fazenda, que era considerado como filho, para ir atrás do filho pródigo. Não, ele abençoou e disse assim: só que isso aqui vai acabar. Será que Deus, da pessoa daquele fazendeiro, ele não viu que o filho estava comendo, sabe, comida de porco? Que na casa do pai dele essa comida era dada a porcos, e ele estava comendo aquilo. Será que nós precisamos muitas vezes passar pelo vale da sombra da morte para acordar?
Mas sabe qual é o nosso maior problema? E eu me incluo nesse. É quando nós olhamos para as pessoas. Esses dias eu falei para minha esposa, eu fico triste. E a gente usa a expressão igreja, né? Porque a gente vê o povo meio parado, meio neutralizado. Isso não é só aqui não, isso é geral. Só que o Senhor me deu uma palavra, recomeço, lá no final do ano passado. E é o que todas as igrejas estão vivendo, recomeçando. Mas nós tivemos o privilégio de não ter pego o Covid, não ter ficado doente. E se ficamos, se alguém ficou, foi curado. Então, a obra continua, tá? Desculpa aí. Mas a obra continua. Deus não esqueceu e Deus não falou assim, já que você está desanimado, você está, sem perspectiva, eu vou deixar você de lado, vou usar outra. Mentira, você é uma peça importante no corpo de Cristo. Eu não sou louco de dizer para o Senhor, não quero mais, já disse. Estou cansado, já disse. Mas eu sei de onde eu saí. E eu sou grato. E eu sei para onde estamos indo. Quando eu falo estamos, somos todos nós.